E é nesse sentido que eu trago aqui a segunda painelista, que é a professora Paula Etes, que também é uma super, né, mente brilhante aqui, e que montou uma empresa no Vale do Silício, né, e trabalha com o pessoal lá do chamado Vale do Silício, né, uma gaúcha aí, que vem trabalhando conosco na universidade, mas que tem um ímpeto empreendedor muito importante e que também trabalha na área da saúde, na avaliação de riscos, né, professora Ana? Então, contigo a palavra para completar aí a esteira do que o Luiz nos passou. Bom, boa tarde, obrigada, é um prazer estar aqui, né, discutindo esse tema tão importante. Obrigada, Senji, e principalmente Vilvoc, né, pelo convite. Eu lembro, foi final de março, né, que o Vilvoc me ligou, convidando para participar desse painel, e eu disse, nossa, né, vamos lá, mas ao mesmo tempo, né, o que tu esperas dessa fala, né, e quais são os principais pontos que eu posso contribuir, né? Eu fiquei bem surpresa com o convite e feliz em estar podendo, né, discutir inovação e posicionar, né, as pessoas também como agentes de mudança, né, agentes de transformação para o futuro da engenharia, né? Até porque já apareceu aqui, eu atuo muito hoje com saúde, né? Fiz a minha formação toda na engenharia de produção, a graduação, mestrado, doutorado, atuo aqui dentro do curso de engenharia de produção na PUC. Então, falar sobre esse assunto, né, dentro de casa, com vários colegas, mas, ao mesmo tempo, a minha atuação hoje, né, discute muito inovação e o futuro da saúde como um todo, né, no Brasil e em alguns outros países também. E aí, nessa devolutiva, né, o Vilvoc disse, não, Ana, eu acho que a tua fala pode trazer um pouco o posicionamento da mulher na engenharia, a mescla entre a carreira acadêmica e mercado, e também, né, buscar um elo com as carreiras jovens e internacionais, né, o quanto a engenharia do Brasil se posiciona no mundo em todas as idades. Eu disse, poxa, legal, mas ao mesmo tempo um desafio, né, conectar todos esses elementos e transmitir uma mensagem, né? Então, isso foi 26 de março, eu lembro, sábado de manhã que a gente conversou, e desde então eu fiquei pensando, refletindo um pouco, né, como trazer esses pontos conectados para essa fala de hoje. Infelizmente, a gente pôde abrir a tarde escutando o dado, né, e nos provocou a todos, não tenho dúvida. E complemento, então, que além desse desafio, vocês vão ouvir aqui nos próximos minutos uma millennium que ensina uma geração Z e trabalha, né, com uma geração de 50 anos num mercado alternativo, que é a saúde, né, que não é o tradicional da engenharia. Então, essa é, né, a vida da Ana e como é que ela tem trabalhado como uma agente, né, engenheira que trabalha pelo futuro do Brasil, né? O Brasil ser um país que desenvolva, que prospere e que possa, né, que a nossa geração Z que venha crescendo, viva, né, num Brasil mais eficiente, mais próspero, né? Então, esse tem sido um pouco o propósito que eu, quanto engenheira, né, busco trazer, né, para todos os projetos que atuo, né? E aí, para fazer um pouco, né, a nossa reflexão de por que o engenheiro tem esse papel tão importante na transformação de um sistema, e aí pode ser a saúde, pode ser o sistema de transporte, o sistema, né, fluvial, saneamento. Poxa, para o engenheiro, né, nossa essência é trabalhar com problema. Eu me arrisco a dizer que paraíso que temos aqui no nosso país e os nossos 200 milhões de habitantes, né, uma diversidade enorme, né, uma inequidade também presente no sistema como um todo. Para qualquer lado, a gente tem problemas importantes de serem resolvidos, e nós, quanto engenheiros, eu falo isso em todas as aulas que eu entro atualmente, jovens engenheiros, a gente tem a responsabilidade de fazer mais pelo nosso país, né, e fazer melhor, de ser quem vai olhar diferente, né, e buscar a mudança, e trazer a inovação, trazer a capacidade tecnológica. Foi muito bacana a gente poder ter visto o exemplo agora na palestra anterior.
trazer isso, mas tocando os problemas reais, né? E aí eu acho que está o grande diferencial. O que são esses problemas reais e como é que nós, engenheiros, transformamos e colaboramos para resolver esses problemas reais, né? Problemas reais, né, hoje do mundo estão, sim, né, centrados em resolver e trazer, em atender às necessidades individuais dos seres humanos, né? Eu acho que a engenharia humana, negócios humanos, soluções mais humanizadas, centradas no indivíduo, apareceu, né, inúmeras vezes desde o início da tarde de hoje, né? E para mim foi um presente, porque eu tinha pensado em toda a mensagem que eu queria trazer, muito voltada também nesse sentido, né? Porque negócios de vários mercados, né? Se a gente for pensar na rede de hotelaria, hospedagem, né? Airbnb, uma super solução, onde o grande diferencial que tem é atender a experiência, né, que o indivíduo está buscando, de viver uma cidade como ela realmente é e não necessariamente sentir um turista naquela cidade. Transporte, né? Eu lembro, faz uns poucos anos, que eu fui num congresso em Vancouver, já existia Uber, e já usava Uber pra caramba aqui em Porto Alegre. Eu cheguei em Vancouver, uma lei municipal, proibido o uso de Uber ou qualquer aplicativo de locomoção, né, transporte, em Vancouver. Bom, eu me senti extremamente mal por parar no meio da rua de uma cidade desconhecida e chamar um táxi. Quantas vezes a gente fez isso na vida, mas de repente, da noite para o dia, isso não faz mais parte, né, da nossa rotina, porque tem uma solução que nos entrega, resolve um problema que é um problema de todas as cidades grandes do mundo, que é deslocamento fácil, rápido, né, e com segurança, a gente se sentir seguro, né. Na saúde, bom, né, cada vez mais a gente discute e tenta trabalhar uma saúde centrada na real necessidade do indivíduo, né? O que o indivíduo busca, né? Se eu tiver que fazer uma cirurgia de prótese de joelho, minha preocupação não vai ser, né, o meu risco de morte é baixíssimo. Minha preocupação vai ser quanto tempo eu vou levar a voltar a correr, né? Eu corro todo dia, isso para mim importa, né? Então, medir o que importa, né, e buscar trazer essa capacidade de gerir, né, as soluções, os problemas, baseados no que realmente, né, aquelas novas soluções, serviços estão trazendo como solução de um problema, é o que a engenharia se centrar nesse realmente também, buscar entender esse problema e se humanizar um pouco nesse entendimento do problema, faz, né, e passa a ser uma grande agente dessa transformação do futuro, né, da sociedade como um todo, né? Então, eu enxergo os engenheiros como os grandes agentes dessa transformação, dessa melhoria contínua que a gente busca na sociedade, nos estados, né, e na economia como um todo, né, não só brasileira, né? Bom, né, dito isso, eu vou trazer aqui um pouco o como, né, os engenheiros fazem a diferença e por que são esses agentes de transformação, né? Como é que eu, por exemplo, tento fazer isso, né, trabalhando diariamente com uma série de médicos, enfermeiros, né, profissionais de outra área que não a engenharia. Entre os nossos pilares, quanto engenheiros, né, a gente é formado para resolver problemas, a gente é formado para projetar, para criar, né, para ter uma visão sistêmica e para medir muita coisa, né? E nessa tendência de negócios mais centrados, né, nas necessidades humanas, negócios, né, mais humanizados, que a gente possa usar essa expressão, mesmo que eles tenham, né, esse propósito por trás, eles precisam ser medidos, né? A gente só gerencia, só consegue avaliar, né, e criar parâmetros e criar uma estratégia de crescimento a partir, né, de uma medição que meça o que importa, né? A gente vive num contexto de milhões de gerações de dados diariamente, onde medir parece fácil, né? Agora, medir o que importa e o que realmente pode ser usado para gerar mudança é onde está o grande desafio, né? Então, nós, engenheiros, temos total capacidade, né, de gerar algoritmos, soluções tecnológicas, de gerar, né, capacidade de medições automatizadas, de usar esses dados existentes para realmente criar, né, uma série de indicadores que levem a uma gestão mais eficiente, mas a gente só vai, né, conseguir fazer, né, uma medição eficiente e uma gestão eficiente se a gente realmente
sentar do lado dos nossos pares de outros mercados e entender o que realmente importa nesse ser medido, como é que a gente gerencia, como é que a gente repensa o sistema de saúde brasileiro. A gente tem um sistema de saúde, né, que é o maior sistema de saúde universal do mundo, com seus vários desafios diários pelo tamanho da nossa população, o recurso que temos, mas sim, né, somos um exemplo de atendimento à saúde populacional que o mundo inteiro, né, se inspira em vários pontos, vários aspectos, pelo tamanho que temos, né, e que temos que lidar diariamente. Então, o nosso propósito, quanto gestor, né, por trás lá do sistema de saúde, é sim que com o nosso dinheiro investido, né, que hoje gira em torno de 10% do PIB brasileiro, a gente tem uma saúde populacional melhor, né? Eu não deveria estar medindo, né, só tratamentos ou como é que a gente está provendo tecnologias de saúde, sim como está a população brasileira em termos de saúde, né? A gente quer ter mais, uma população mais saudável, não necessariamente, né, estar medindo a doença, né? Então, é uma forma diferente de enxergar, mas muito mais voltada a gente realmente solucionar, né, um problema. Então, nesse sentido, nessas medições e buscar trazer a capacidade do engenheiro de criar sistemas de medições mais eficientes, também envolve a gente se conectar com o mundo, né? A gente fazer isso de uma forma conectada com outros países e não, né, fazer, né, sistemas só locais. Um dos motivos é porque, se a gente fizer, né, sistemas muito locais, a gente não se compara, né? A gente não identifica onde estão as principais, né, os benchmarkings, as melhores estratégias, né, onde são aqueles locais que podem inspirar as melhores práticas mundo afora, porque mudam culturas, né, mudam as populações, mas a forma, né, da gente entregar serviços pode ser parecida, né, e pode ser o mais eficiente possível, mesmo que esse exemplo de eficiência esteja na Inglaterra, esteja nos Estados Unidos ou esteja aqui em Porto Alegre, né. No momento que a gente identifica, né, esse sistema mais eficiente, ele deveria rapidamente chegar para o mundo. E tecnologia para chegar rápido para o mundo pode ser até pelo TikTok. É muito fácil hoje, né? O que era difícil antes de ser compartilhado, hoje é simples. Então, negócios de engenharia, né, do futuro que visem, né, uma excelência operacional, uma melhoria de eficiência, já nascem quase que conectados com o mundo, né? Eu tenho muita dificuldade de ver os projetos, né, sendo feitos muito só localmente, né? Eu hoje tenho uma atuação muito nos Estados Unidos, Portugal, Brasil, e o que a gente faz num país gira para o outro, né, com muita facilidade. Os nossos problemas também são os problemas deles, né, mudam as características regionais, mas o macro problema é muito similar, né? E nós, brasileiros, temos, né, sim, uma capacidade criativa louvável, né? Nós trabalhamos, a gente abraça a causa. Quando a gente começa a trabalhar, né, com grupos internacionais também, isso aparece, né, a gente se destaca, a gente faz, né, quem quer fazer um pouco mais que a média, né, que também apareceu aqui, se destaca, né, entre os pares internacionais, e a gente, em um certo momento, vira uma chave que entende que sim, né, a gente pode, né, não é porque viemos da América Latina que não podemos brigar, né, par a par, ou até, né, passar à frente, muitas vezes, de grupos que estão lá, né, em super laboratórios de alta tecnologia. A gente também pode fazer muito bem feito aqui do Brasil e realmente fazer dupla, né, com pesquisadores, empresas, negócios, né, de fora da nossa realidade, e internacionalizar o que a gente está fazendo, né? Então, a visibilidade da engenharia brasileira lá fora também nos valoriza muito aqui dentro, né? É a cultura do brasileiro que, quando a gente só faz algo local e apresenta, tem uma recepção, né? Se eu digo para vocês que tudo isso que eu estou falando, eu hoje tenho essa percepção, porque fiz parte do doutorado em Stanford, fiquei um tempo em Portugal, a gente tem os negócios conectados e volto e falo para vocês isso aqui, tem outra, né, aceitação. Então, fazer isso, né, e fazer essa troca internacional, eu acho que só soma, né? Eu tento trazer muito isso para os alunos, mando os alunos para fora sempre que posso, tem aluno, alguns aí trabalhando na Europa, nos Estados Unidos, e eles voltam também, né, para o Brasil com a vontade de fazer mais pelo nosso país, né? Eu lembro quando eu defendi o meu doutorado, eu fechei a tese de doutorado com uma frase que rege a minha vida e dá um pouco o propósito, que é a última mensagem que eu quero, né, deixar também para fechar a minha fala.
Mas eu, enfim, né, na escola de engenharia, trabalhei muito em fábrica, sempre trabalhei muito com consultoria, muito com Lean, tive, né, toda uma escola dentro da engenharia de produção e atuação em mercados que não era a saúde. Mas fui fazer o doutorado fora e voltei, e quando defendi o doutorado, eu fechei, né, o último slide falava um pouco sobre isso, né, que nós, quanto engenheiros, fizemos já muito, seguimos fazendo, né, pela indústria, tanto que tiramos, né, na época eu lembro, exatamente naquele mês, a gente tirava um carro aqui da planta de Gravataí a cada 53 segundos. Né? E, ao mesmo tempo, a gente tem filas aí de espera no SUS que beiram 3, 4 anos. Né? Então, a minha provocação era, se a gente pôde fazer tanto, né, pela indústria, a gente pode fazer mais também por problemas reais do nosso sistema nacional, que são a saúde, que é o transporte, que é o saneamento, né, que é a infraestrutura como um todo. E é isso, né, que eu tenho tentado trazer como propósito para a atuação do engenheiro num mercado que, num primeiro momento, não é o mais tradicional. Né? É um mercado alternativo, mas que precisa, né, de engenheiros pensando sobre esses problemas, de uma forma, né, não só chegar impondo, vou medir esses 10 indicadores, a partir de amanhã eu vou implementar essa tecnologia, não vai funcionar. Né? A gente tem que ir lá, entrar na emergência, ver o caos que é, né? E eu brinco, toda vez que eu vou numa emergência do hospital, dá coceira, tá? Porque a gente fica nervoso com o caos da desordem, da desorganização, e parece que a gente precisa fazer algo, né, para aquilo se tornar melhor. Né? Então, é despertar esse propósito nas novas gerações que estão aqui, o pessoal jovem, e a gente, aos poucos, né, tijolos por tijolos, né, construir um Brasil, né, um sistema melhor, mais eficiente nos mais diferentes mercados. Né? É isso que eu acredito para o futuro da engenharia, e acho que podemos, sim, todos aqui, né, ser esses agentes da transformação, de trabalhar, né, por um Brasil mais sustentável, mais eficiente, né, e mais estrategicamente também voltado a entregar, né, um Brasil melhor para os brasileiros, né, e para que a gente tenha uma vida aqui mais próspera, né, mais sustentável, com uma economia mais estável. Né. Então, essa é minha mensagem. Agradeço novamente, e a gente vai poder debater um pouquinho também com os colegas aqui. Muito bom, né? Obrigado, Ana. É muito legal ver esses jovens, né? Ana, tu te importa dizer qual é a tua idade? 30 anos, né? Doutora em Stanford, que é uma das maiores universidades de inovação do mundo, né? E com essa preocupação. E a gente ainda está preocupado com o futuro da nação, né? Estamos preocupados com o futuro da nação. 24 anos e 30 anos com essa cabeça. Não tem como a gente se preocupar com a nação, né? O que a gente precisa é políticas, direcionamento, pesquisa, educação. Nós temos mentes brilhantes à espera de oportunidades. Eles criaram as oportunidades. A gente, como universidade, como sistema de educação, precisamos dar meios para que esses jovens revelem todo o potencial que a gente tem. Do Pablo Vittar, a Anitta, até a Ana e o Luiz. Eu acho que essa é uma questão que a gente precisa valorizar a sociedade e o capital humano que nós temos.